Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Aí sim, Brian. Quando o anime de Boku Esse é o último vídeo, tá? Se alguém for pedir mais alguma coisa, aí já se... Mexa-se, vagabundo. Hero estreou, ele se tornou um dos queridinhos dos otakus da época. Bem animado, boa trilha sonora, inspirado em HQs, mais um anime que cagaram. E se a primeira temporada não tivesse sido o suficiente, a segunda conquistou mais fãs ainda com algumas animações marcantes. Mais um que cagaram. Pra mim, o melhor vilão da obra. Adivinha quem pediu, Brian? Só que daí em diante, a recepção do público foi uma montanha... Cara, esse anime é muito bom, mas o final... jogaram no lixo. Até que recentemente... É tipo o que fizeram com o Joel. Todo mundo decidiu só falar mal de Boku no Hero. Não é criticar o que tava ruim, mas sim falar mal de tudo, ignorando os pontos positivos, exagerando nos negativos e até modificando os acontecimentos da história pra apoiar alguma opinião. Por isso, eu estou aqui. Vamos analisar o arco final de Boku no Hero pra descobrir se ele realmente tá um lixo, como estão falando por aí, ou se a chama do herói continua acesa no meio de todos criticando. E povo, depois dá uma olhada no canal secundário. Lá tô postando conteúdo dia sim, dia não, e é uma forma importante de eu me manter aqui no YouTube e continuar financiando as análises do canal principal. Então vamos lá, começando com uma limpeza de argumentos ruins. Se você só viu o anime e se decepcionou com a adaptação dos últimos arcos, eu te entendo, mas ver spoiler pelo título 8, Lucas, tá horrível, agora ali. Dá razão. Aqui a gente vai focar no mangá e na execução somente dele. Outra discussão é, o que é o final de Boku no Hero? É a partir do Dark Deku, da Stars and Stripes, da revelação do traidor, ou só depois disso? Eu vou seguir a wiki e dizer que é só depois da revelação do traidor. Então nesse vídeo não vamos falar do que veio antes. E sim, o que veio antes foi tenso. O Dark Deku tinha potencial, e pra mim ficou no legalzinho, só que faltou algo. Apesar de merecer críticas, acho que exageram muito. Parece que só ignoram o contexto e os sentimentos dos personagens envolvidos. Já Stars and Stripes talvez tenha sido a pior coisa que a obra já fez. E já fiz um vídeo analisando. A revelação do traidor também foi horrível pra mim. Então já fica o aviso, eu não vou considerar isso pra essa análise. Nem comentar dos problemas deles, que com certeza afetam a experiência do leitor negativamente no arco final também. Foi bloqueado. O arco final foi muita coisa. Alguma música ela então, bloqueou. Vamos lá, falar do capítulo 343 até o 425. As maiores reclamações desse ponto na história são a falta de consequências, especificamente de mortes, a falta de preparo de personagens secundários e temas relevantes, o worldbuilding fraco e descarte dos heróis veteranos, a forma que o Deku age e os vilões finais, no caso o Alpha One e o Shiva. Vai, Luiz, vocês nunca fazem pra passar raiva, né? A maioria das pessoas só mistura a memória delas com opinião e acabam bagunçando tudo. Por isso vamos analisar os capítulos, apesar de não irmos tão a fundo narrativamente, porque esse vídeo já tá grande e ficaria maior ainda. Pra mim, o início da guerra é a pior parte do arco final até o momento. Por tudo começar com o pé esquerdo, tanto nesse arco quanto o que veio antes dele, faz sentido muitos já torcerem o nariz até o final. Não vou culpar as pessoas totalmente por isso, porque realmente vamos ter uma sessão de críticas enormes agora. Mas antes, vamos falar das coisas boas desse início. A estratégia de trabalho em equipe dos heróis é interessante. Temos usos inteligentes dos poderes, vemos a importância dos bastidores, faz parecer com que todos os alunos ali eram necessários pro plano da ação. Pode crer, Lucas. Vamos falar dos heróis. Lembra aí. A luta do Dabi e do Todoroki é o destaque dessa parte, e a que mais tem algo emocional em jogo, sendo a única que realmente me importei nesse momento. Fora que todos os capítulos têm umas artes insanas, tipo essa aqui. Em geral, o ritmo é gostoso, tudo vai se encaixando bem pra um shonenzão. As coisas começam a complicar conforme a história anda, e vários pequenos e grandes problemas vão se juntando. Parece que tinha algo desalinhado no arco final, e acho que isso vai ficando mais explícito Pode ser, conforme vemos o Shigaraki mutacionando seus vários dedos. Achei bem sem graça a forma que tudo isso aconteceu. Eu nem sei o que é isso aí. Condições legais e um plano interessante, acabou ficando sem graça da perspectiva do vilão, que não fazia nada, só ficava vomitando o dedo. E isso é um problema constante com vilões finais muito poderosos. Ele é uma ameaça tão grande que se o autor deixar ele agir de forma verossímil, a luta acaba ali na hora. Um poder absurdo assim se torna mais uma limitação pro autor, ao invés de prover liberdade narrativa. Os limites são exatamente os elementos que geram a criatividade. Por isso esse tipo de vilão tende a ser arrogante, brinca com a vítima e tudo mais. E até aqui tudo pode ser bem feito. Mas se o oponente só balançar os braços como o final de um certo mangá, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, ou até mesmo aqui, onde o Shigaraki nesse ponto vira só sei lá, uma bola de carne gigante, as coisas ficam chatas de várias formas, principalmente visualmente. Sentido pode até fazer, mas a execução tornou a luta repetitiva e sem o intuito por parte do vilão, vamos dizer assim. De qualquer forma, o início de todas as batalhas ali é legalzinha. Deku acaba sendo puxado pra outra área, temos uma enorme confusão e uma promessa de chegada heróica, assim como a necessidade dos personagens aguentarem até lá com tudo dando errado. É uma preparação bem inteligente nesse quesito. Pra mim, tava até indo bem. Tinha alguns problemas. Vai ser bom, Vitor. Daí chega a luta do Todoroki e do Dabi, que como eu falei, é melhor nesse início pra mim. Mas quantas horas que dá essas partes boas aí fala que a galera se junta aí. Ela entrega muita coisa, desde informações da trama, como mais detalhes do passado do Dabi, que serve pra reviver o contexto dele e refrescar suas motivações, até questões pessoais temáticas mesmo, sobre todo esse ódio que ele tem e sobre quem o Todoroki realmente é. A resposta vem do ápice do poder do herói, e é uma resposta direta e contrária à forma que seu pai o criou. Ele não usou o gelo pra baixar a temperatura do corpo pra poder usar seus poderes de fogo. Ele usou o fogo pra aumentar a temperatura do corpo, depois de usar seus poderes de gelo. Pelo menos foi dessa forma que eu entendi. E tudo é muito intenso, com grandes momentos de loucura por parte do Dabi e de lamento por parte do Todoroki. Com uma pancadaria frenética representando tudo isso com um poderzinho da melhor qualidade. Foi shonen total. E é bem legalzinho o paralelo também do estado mental do Dabi e de suas habilidades autodestrutivas. Que pena que jogaram fora essa história. Acho que muitas vezes esquecem dessa luta no início do arco, que realmente merece críticas, mas também tem momentos legais. Depois disso, tudo continuava com um bom ritmo e cenas dinâmicas, sendo individualmente competentes na maior parte do tempo. Então assim, tínhamos pilares de emoção, intensidade e qualidade, por mais que em volta dessas coisas tivessem alguns problemas. Só que eu não me importava com nada. Os vilões não fizeram nada pra eu realmente me envolver na situação. Ficava naquilo, pô, beleza, estamos tendo algumas cenas legais que chamam a atenção, o plano é bacana e geral participa, mas daí? Por que eu deveria me importar com essa
essa guerra. Podemos ter vários motivos práticos e lógicos, mas quais são os dramas emocionais que eu posso me conectar? Isso vai ser melhorado mais pra frente, mas nesse ponto, eu só tava lendo por inércia, fora a parte do Todoroki que falamos. Até que, no capítulo 353, esse vilão aparece. Esse cara fez aquilo, esse cara é muito perigoso, ele tem muito envolvimento com os personagens, afinal, ele parece o que fizeram com Game of Thrones. Ele é apresentado como um vilão perigoso, mas nunca apareceu antes na história. Aqui entramos em um dos problemas que listamos antes. A verdade é que Boku no Hero nunca teve vilões bons de verdade, fora o Stain. Shigaraki narrativamente até tentava existir, mas ficava ofuscado pelo All for One. Esse também teve uma apresentação legal, uma luta marcante com o One for All, mas desde então não fez mais nada efetivamente. Não importa se ele planejou tudo, a gente tá fora de todo esse loop. É aquilo, haha, tudo estava de acordo com o meu plano. Fica só forçado. E esse é um ponto que eu reclamo em Bleach, por exemplo. O Aizen fica tão distante do resto em relação a seus planos, que parece que é só o autor ludibriando a gente, não o personagem. O All for One não consegue nem derrotar crianças do primeiro ano, pô. Existem até alguns vilões menores interessantes, como o Twice, a Toga, o Dabi, mas pra uma grande guerra, é decepcionante os vilões libertados de Tártaros serem um bando de Zé Ninguém que nem vemos direito. É um monte de aleatório lutando contra um monte de herói ignorado pelo roteiro. Que guerra é essa? Então, eu concordo 100% quando dizem que os heróis e vilões são mal aproveitados na obra. Tudo bem o foco serem as crianças, mas é sério que não veremos nenhum herói do top 10 agindo? Como eu vou prestar atenção num vilão se ele é completamente descartável e desinteressante? Nossa, quando você tem personagens merda, relevantes em momentos chaves da trama, é necessário que eles tenham um certo desenvolvimento para que, no mínimo, o leitor se importe com aquele momento em si. Esse Kunia daí, pior que a arte do mangá eu acho muito bonito, é uma ferramenta de roteiro bem decepcionante. Beleza, eu entendo que o Correio tá morrendo escrevendo o arco final. E mesmo assim, bem desenhado. Uma das artes mais sinistras de todas. Compare isso aí com aquela porcaria do Jujutsu. Olha só a qualidade disso aí, mano. Eu me compadeço dele, mas quando Mas é uma pena, né? Si, não tem como não percebermos esses problemas. Então temos o começo da luta do All for One contra o Endeavor, que superficialmente é bem legal. Ele é um herói que foi trabalhado, o outro é um vilão importante pra obra, pelo menos na intenção do autor. Novamente temos aquele trabalho de equipe criativo e vamos tendo várias dinâmicas legais pela parte dos heróis. O problema mesmo é o próprio vilão. Além dele ficar falando de Lorde Demônio isso, Lorde Demônio aquilo, que é um porre, ele diz que tá sempre brincando com os outros, sempre à frente. Isso acaba sendo só uma justificativa pra ele não matar os personagens mesmo. Esse tipo de coisa tira muito peso do momento, o perigo, o engajamento do leitor. Fora todos os outros problemas que já comentamos em relação ao All for One. O que é uma pena, porque tudo em volta dessa luta diverte, a arte, as estratégias, os personagens, em especial o Endeavor, claro. Os sentimentos que o Correio entrega no rosto dele e suas frustrações são realmente dignas de nota. Ele carrega todo o peso emocional da luta sozinho. E de certa forma, é um combate divertido, só que mais pelos heróis do que pelo vilão. E pô, vou te falar, é cada cena esteticamente incrível dele, que é difícil até de mostrar todas. Isso me fez pensar, nossa, imagina se o Edshot, ou o Genyorka, ou qualquer vilão do top 10 ou top 20 do Japão tivesse tido algum desenvolvimento, tivesse um relacionamento melhor com a trama, com os vilões. Afinal, eles são os maiores heróis, né? Mas os caras ficam, sei lá, tomando café sem fazer nada o dia todo, pelo visto. Junto dessa reclamação, muitas pessoas também falam sobre o problema do power level de Boku no Hero. Um monte de garoto de 14, 15 anos com poderes absurdos salvando o mundo. E por mais que tenha todo o blá 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 de individualidades evoluírem com cada geração, ou o próprio fato de Shonen ser basicamente isso, foco na criançada, eu consigo entender as reclamações. Mas vejo por uma perspectiva diferente. Pra mim, o problema não é exatamente o power level delas e se isso faz sentido ou não na história. E sim, é a forma que todos os demais heróis veteranos são completamente inúteis. Assim como boa parte dos vilões também. Só um pequenino grupo de ambos é relevante. O resto parece nem existir, só fazem número no fundo. Você sente que os caras não sabem fazer mais. Finalizar então, os negócios, cara. Por quê, mano? De 14, 15 anos explodindo uma cidade inteira, enquanto o Genyorka tá lá sendo uma orca. Esse problema de administração de risco e verossimilhança também aparece pro All for One nas escolhas das individualidades que ele usa. Os caras não conseguem manter o negócio, cara. Possível. Nós já falamos disso, é a limitação que vem junto de muito poder, que deixa o autor de mãos amarradas. Pra vocês terem uma noção, até o Sun Eater, o cara que ganha a habilidade do animal que ele come, consegue fazer o que o All for One faz, um canhão de energia. Mas o dele é muito mais criativo pela limitação de combinações que tornaram isso possível. Foi uma cena que eu gostei muito, aliás, apesar do Correio só fazer canhões de energia quando o assunto é muito poder. Então assim, os momentos são bacanas, mas todo o resto parece mal aproveitado. Até porque, me diz aí, qual o real impacto emocional que o All for One teve pro leitor na história? A luta com o All Might, beleza, então a traição do moleque do umbigo? Não é que ele não tem impacto na trama em si, nos acontecimentos do mundo, mas eu tô falando do emocional do leitor. O mesmo vale pro Shigaraki, porque a gente odiaria eles, ou se interessaria por eles como personagens, ou sentiria pena deles. O que eles fazem pra relacionar o meu sentimento com a história que eu tô lendo? Pois é, daí a batalha do Shigaraki volta seu foco com os dedos dele ficando fora de controle. Tudo até aqui, basicamente, é um repeteco do que eu já falei. Ótimo plano, movimentos intensos, vilão desinteressante, os caras socando uma bola de carne, pouco nenhuma consequência real, alguns pontos emocionais pra tentar manter o leitor e por aí vai. Até que Bakugou tem seu peito perfurado e morre. Ou não. Pra mim esse foi o ponto mais baixo do início do arco final. E eu dropei o mangá desde o lançamento desse capítulo. O Lucas me falou isso aí hoje, cara. Claro que eu não acreditava que ele ia morrer. Por vários motivos. O Lucas me falou hoje, se ele me perguntou, o Lucas Corrade, que sumiu daqui do canal. Ele falou lá hoje no WhatsApp, ué, o Bakugo perdeu o coração, morreu então. Eu falei, caralho, mano. Deve ter morrido. Daí hoje ele falou, não. Um outro cara disse que vai se transformar no coração e vai salvar ele. Meu Deus, que baboseira. De roteiro. Mas também porque o Correio já fez isso antes, na guerra anterior. Então é que meio que só baboseira. Quem tá lendo prestando atenção. Um macete pra tentar gerar emoção sem ser algo real. É o que a gente chama de tensão artificial. Cara, todo esse momento aqui é uma sequência de canalice do Correio. Porque além de tudo isso que rolou, do nada ele tira que o Edshot era super amigo de infância do Ginist. E isso é mostrado em um quadro exprimido e nunca mais volta a ser mencionado na história. O personagem decide salvar o Bakugou virando uns fios microscópicos. Ok, essa ideia em si não é ruim, é interessante, mas qual a relação dele com o Bakugou? Qual a relação dele com a próxima geração? Quais são as convicções do Edshot? O cara salvou só por causa do roteiro, cara. Não sabemos nada dele.
E nessa Bosta cena que do deveria ser caralho. emocionante, vai ser tudo só jogado dessa forma? Poxa, isso me deixou revoltado demais. A ideia é boa, mas o fato do personagem não ter nenhum desenvolvimento pra tornar a cena de fato emocionante, jogou tudo no lixo pra mim. O pior de tudo ainda é que ele não morre. Sério, velho, no Gu? futuro, mas ele virou Olha uma lá. idiota lá capaz de falar em voz alta. E se ele Caralho, morresse, o cara daí? nem- O que ia mudar de verdade? Que falta ia fazer? Rola todo esse drama pra nada. Me incomoda O cara especialmente salvou porque um eu sei aleatório, exatamente as simplesmente. técnicas Salve, que o Correio tá Murilo. usando. É como se você fosse num show de marionetes, mas os fios atrapalhassem a performance. Se essas ideias tivessem tido mais tempo pra serem desenvolvidas, poderiam ter de fato o impacto que deveriam. Aqui é tipo a Stars and Stripes, é feito pra ser descartado e forçado, o que é revoltante. Daí temos um respiro positivo, com o Mirio fazendo a piada com a bunda, que nos lembra um pouco do Night Eye, uma das poucas consequências reais da obra, que se mistura com o conceito de heroísmo e a personalidade do personagem, dando tempo suficiente pro Midoriya pular no vilão. Foi uma entrega bem legal, junto a algo bem inesperado e trouxe uma perspectiva extra pra batalha, o Deku, de forma imprevisível, mas preparada, visto que a chegada dele tava pra acontecer a qualquer momento. Infelizmente, nesse ponto, Shigaraki continua sendo uma bola de carne, e todo esse peso de coreografia fica das costas do Deku, que nos entrega algumas cenas bem legais, mas é aquele negócio. Zero emoção, zero consequência real, fora umas pessoas machucadas, o vilão nem identidade tem nesse ponto. Olha, eu tendo a defender o final de Boku no Hero e achar que as críticas são exageradas, mas esse início É realmente muito foi aleatório terrível de essa várias coisa. maneiras. E continua piorando com a aparição do Spinner. Realmente foi um momento triste pros fãs da obra. Felizmente, a arte e a emoção visual e facial dos personagens são muito bem feitas, o que pode ajudar muita gente a tolerar esses momentos. Só que a parte dos mutantes é só intancável. É o mesmo problema de antes. Ideia legal, o preconceito e a exclusão que os mutantes sofrem, execução horrível. O vilão que não foi trabalhado aparecendo junto de outro vilão aleatório lutando contra os heróis que nunca foram nem preparados pra esse momento narrativamente. Eu nem sei se eu consigo elaborar melhor de tão frustrado que eu sou com essa parte. Todo o drama só fica deslocado e artificial, porque só aconteceu, Xablau. Não sentimos o que eles sentem, não vemos esse sentimento na história em si, eles são só caricaturas de vilões e ideias. Por causa disso, o diálogo obviamente sofre. O cara Porque elas rushou, exposições né? completas da situação, bem direto na sua Ele cara. rushou E dentro da história, a situação da todo esse insatisfação arco dessa aí. parcela da população só explode, sem mais nem menos. Não vemos o tema se desenvolver. Ah, narrador, mas esse quadro minúsculo no capítulo 50, quanto mais importante uma situação for narrativamente, mais ela precisa ser preparada. É necessário criarmos uma certa tensão, promessa, a sensação de algo estranho, uma inquietação. Tem várias formas de fazer isso, e em Boku no Hero, nesse ponto, nenhuma foi feita. Ah, narrador, você tem que entender que isso é uma crítica social foda de como somos manipulados, é por isso que o Spinner também é. Olha, pra mim isso parece mais uma desculpa pra mascarar uma execução fraca do que algo realmente intencional do autor. E Pra não que que esse tema não rushar, exista, né, mas mano? o fato é que a execução foi fraca mesmo. Até porque já Dá vimos o muita Correio raiva trabalhando uma isso. revolta social e esses temas mais dúbios sendo utilizados por um vilão. Tanto na parte do My Villain Academia, com o diretor daquela empresa que usava o estresse, e também com o Stein. Então, ele sabe fazer. O problema é que aqui ele não fez, por motivos de saúde provavelmente, mas não fez, infelizmente. Simplesmente não importa se Rushou, era Spinner né, ou não. cara, Isso o é muito menudo. bom, porque mostra que o personagem é irrelevante na cena. Tudo só E fica por que ele vazio. fez o E assim, final os que momentos fez, são né? acompanhados de quadros incríveis e bem desenhados. Então, Olha isso essa não arte, tá cara. no arco final. Vemos até o passado do Shoji. A arte é Apesar do que maravilhosa. acaba sendo aproveitado Pelo como menos maioria. isso. Pra mim parece que as coisas estavam sendo apresentadas nos momentos errados. Temos o drama do Shoji, mas isso é contrastado com o Spinner, que já é um vilão fraco narrativamente, que nem consciente tá, e contra o outro cara lá que não tem nome. Pois é, o cara é tão irrelevante que nem nome tem, sendo Meu chamado de Deus. orientador encapuzado na wiki. Então isso Oh, prejudica a que revelação do bosta. flashback do Shoji, porque você não tem um contraste forte o suficiente pra gente sentir aquele drama acontecendo, de pessoas que viveram coisas parecidas indo por caminhos diferentes. O autor tentou fazer um conflito de ideais e vivências. É um baita tema legal, mas nada disso é devidamente trabalhado previamente na obra, nem nesse momento também. Temos só o conflito emocional do Shoji contrastando com um bando de Zé Ninguém. Vejo que muitos fãs acabam colocando a culpa nos alunos de Boku no Hero quando vão criticar essas partes, reclamando que estávamos em cenas bem mais importantes, então trocamos pra ver um monte de aluno esquecido do mangá, tendo seus momentos de brilho, enquanto você espera meses pra voltar onde realmente interessa. Eu acho que o argumento faz um certo sentido, mas o que torna tudo realmente problemático é essa dinâmica com os vilões, porque aí você sente que é só tempo sendo jogado fora. Ainda mais porque temos personagens como Koji, que também ficou de lado a história inteira. Então, termos inimigos interessantes juntos de uma situação complexa era muito necessário pra valorizarmos esses personagens que não têm muito interesse do público. Só pensar como alguns personagens de certas obras de ficção aparecem muito pouco, mas conseguem muitos fãs. É porque a situação que eles se encontram e a forma que eles interagem com ela é interessante. Aqui o Correio só vacila demais, fazendo uma mistura complicada que não deixou quase ninguém feliz. O triste é que os inimigos também nem têm suas revelações pessoais, afinal, são personagens descartáveis que não têm profundidade necessária pra É, isso. menos. Então é só frustrante mesmo. A única Eu coisa ainda me acho que eles vão nesse ponto da continuar, história é viu? a qualidade da arte, ritmo e quadrinização mesmo. Apesar do roteiro ser a Uma parte outra mais criança. tradicional, ele não é o único elemento que determina a qualidade de uma obra. Sentimentos, simbolismos, arte, quadrinização, tudo isso influencia. Mas até esse ponto, Boku no Hero tava pecando em muitas coisas. Sabe o Ainda que eu mais quem acho? gosta de O que eu acho é o seguinte, que eles fuderam tanto o protagonista, que eu acho que de tanta crítica eles vão fazer um outro desenho depois, né? Uma outra história, um outro mangá, contando a próxima geração, mas vão fazer o protagonista ser fodão de novo, entendeu? Não entendi, Zé. Não entendi o que o Zé disse, né? tiveram semelhança na obra, ou É que seja, ele ela fazia mandou? sentido com ela mesma. Temos uma população revoltada, um cara com cutelo, tá tendo uma batalha intensa, e aí todos revoltados só desistem e aceitam que estavam fazendo algo errado, porque o cara viu um médico lá e botou a mão na consciência, fim. Mas e as consequências disso? Ninguém morreu, ninguém foi cortado pelo cutelo, vai todo mundo dar as mãos? Tudo bem, essa é uma solução idealizada, fazendo sentido pra Ninguém uma de falou. heróis, e pra mensagem que a história quer passar. E nem precisamos necessariamente aprofundarmos nesse ponto. Mas como os demais elementos da cena não entregam a carga emocional, e temos vários outros problemas sendo acumulados, meio que esses detalhes podem te tirar mais ainda da Ah, história. mandou É um a famosa valor. gota d'água. Pelo menos o plano dos vilões dá certo, e o Kurogiri é libertado, indo pro lado
dos vilões. A partir daqui, finalmente saímos do ponto baixo do arco e as coisas começam a melhorar. Com Kurogiri liberado, os vilões se realocam e dão uma chacoalhada nas lutas, principalmente botando personagens com mais desenvolvimento pra lutarem contra vilões mais relevantes. Tudo bem que a Uraraka solta aquele papo de não tivemos nossa conversa sobre romance ainda, que é bem estranho, mas vamos chegar lá na luta dela com a Toga. Nessa confusão toda, alguns rostos antigos reaparecem, como Gentle e a Lady Nagan. E o que rola a partir daqui é um certo padrãozinho, tanto para os heróis quanto para os vilões. O personagem ficou fora de cena durante um tempo, então rola um flashback pra mostrar o que ele tava fazendo e justificar ele ali. Não é uma forma errada de se fazer, mas se for utilizado de forma repetitiva, pode ficar cansativo. E também faz você sentir que tá tudo meio acelerado, não dando tempo pro autor preparar todas as peças no tabuleiro de fato. Mas isso não tira o mérito da aparição do Gentle aqui. Acho que acaba sendo um problema mais pra outros personagens, porque pra ele funciona muito bem. O seu flashback é curto, mas bem dramático, e traz o tema do personagem e de toda a obra em geral à tona. Fora que prepara ele como muito poderoso e determinado, justificando suas capacidades e dando aquele gostinho de redenção. Finalmente ele vai se tornar o herói que sempre quis. E tem alguns dos momentos com as artes mais absurdas de Boku no Hero. O arco final realmente parece se recuperar aqui. É aquele caos controlado que vai deixando tudo mais e mais intenso, finalmente dando momentos emocionais pro leitor e preparando melhor os envolvidos. Eu pessoalmente acho o Gentle um dos melhores antagonistas de Boku no Hero, e não entendi porque todos odiaram ele. Acho que foi coisa mais do anime mesmo. Então o momento dele segurando a plataforma colossal caindo, enquanto diz, sem câmeras, sem audiência, minhas ações aqui hoje não me dão aplausos ou elogios, apenas me dão a sensação de alegria de estar vivo aqui agora que eu sinto no meu coração. Era desse tipo de momento de qualidade que o arco final tava precisando. Não é só tentar jogar uma emoção artificial com um draminha de alguém mal trabalhado e uma situação contra vilões vazios. E sim mostrar os personagens perseguindo suas convicções e lutando contra grandes barreiras, muitas vezes abandonando... Zé, quanto tu mandou aqui? Porque não tá aparecendo pra mim, cara. Não sei, não me notificou aqui, eu não tô... ou egos pra fazer mandou maior. 100? O autor até faz uma piada do povo da administração estar lá filmando tudo. E até aí tudo bem. Tá, então tá ali. Eu só não entendi de novo Ficou diferente pra mim, ali. Pra que isso, Correio? É claro que cada personagem é uma peça na engrenagem de tudo. Como é que é? Salve, Steel. Fiquei sabendo que o Irmão Porco virou especialista em análise de frames, FPS e afim. Aonde? Era o que faltava, né, cara? Tudo que tá rolando dentro da história e narrativamente. Mas deixar pra soltar todo aquele diálogo dramático, informações sobre a galera... Querem que eu veja a live do porco depois aí? Depois tem o Lucas. Tu mandou ou vai mandar, Lucas, o valor do Micos 7? Eu não vi os Micos 7 ontem. Bah, cara, eu tô bem perdido, mano. Ó, então já manda aí, ô Vitor, porque já tem 100. Já tem 100, eu vejo 1h30 por enquanto. O Zé mandou 100 pra eu fazer o que eu quiser, ô Vitor. Se tu mandar 50, já dá 1h30. Tu mandou um vídeo também? Aonde tu mandou, Luiz? Deixa eu ver. Ah, tá. Tá, deixa eu ver aqui. Tem esse aqui. Deixa eu organizar aqui pra poder continuar. Se você abriu esse vídeo... Tá. Esse aqui. Eu acho que o Lucas Vilela ainda não mandou o dele. Acho que eu só recebi o do Luiz aqui e o do... depois a gente tem os... Ô, caralho. Se você abriu esse vídeo... Como é que é? Fala de tudo, né? Ué? Será que é esse aqui? Será que eu não vi isso aqui? Bom, enfim, vou deixar aqui nessa parte, depois a gente vê. Tá, tu pegou no crédito, né? Eu acho que tu mandou e o Zé mandou 100, né? É que ficou bem diferente aqui a notificação, ficou diferente hoje. Tá, mas enfim. Ah, tu já fez ou... Deixa eu ver aqui. Agora que veio a notificação, ó, do Vitor. E quem mais foi outro? É que tá bem atrasada a notificação. Olha a outra ali. Tá, o Lucas mandou, ó, agora apareceu aqui a notificação, ó. Tá bom. Só me disse é esse aqui mesmo, Lucas, ó, pra nós deixar aqui. Deu, cara, ela foi bloqueada porque teve umas músicas ali. Eu vou ver se eu consigo retirar as músicas, daí vai demorar um pouco pra voltar. Deixa eu até falar pra Cassiano aqui, peraí. Pra poder voltar aqui. Tá, então vai ter esse aqui. O Vitor Nesi, daí vai ter a live do porco, né? Peraí, deixa eu falar aqui. Ô Luiz, eu já falei que ele dá o rabo.
Alguém manja onde vende código PSN Plus barato e de confiança? Código da PSN, mano. Código da PSN mesmo eu não compro faz tempo, cara. Eu sempre pego no Mercado Livre ou nesse que o Luiz falou aí, ó, 03 Games. Vale muito a pena, cara. O Luiz Carlos. Mas é que eu aqui, sabe o que acontece, cara? Por que acontece isso aí comigo aqui? É porque eu tenho muito invejoso, cara. Muito invejoso. Aí eu tava raciocinando ontem, sabe? Tentando entender o porquê que tá vindo uma galera bem estranha aí e me atacar e defender o porco. Porque é o seguinte, cara. É simples pelo fato da simplicidade das pessoas em querer defender o seu videogame e ter um enorme balão que tá defendendo o seu console, que nem aquele Dinoco ali. Teve mais um outro, aquele Jorge lá que teve aqui ontem, Jorge. Sei lá como é que é o nome do cara, Jorge, né? E aí, como esse cara aqui se tornou um cachistão que não joga Xbox, e ele defende os videogames do Xbox, esses caras são simples demais, cara. Eles amam os canais que defendem o videogame que eles conseguiram comprar só um. Compra todos, cara. Compre todos. Essa live aqui eu não sei qual que é. Virou, Anderson, virou. Virou e veio encher o saco aí ontem. Dizer que a gente é sonistinha, sabe? Aquele papinho que não combina com a gente aqui. Que não combina principalmente comigo. Sabe? Esses dias o cabelinho tava reagindo. A sua live tava cheio de porquete ali tomando partido. Aí tá vendo? Isso, exatamente. Exatamente. Aí que cai a ficha. Essa última aqui, vou deixar aberto aqui já. Aí é que cai a ficha do porquê que às vezes as pessoas saem do grupo lá. É porque, mano, eu tô reagindo aqui os caras, entendeu? Eu tô desmascarando o porco. Tô falando as verdades aqui, como eu sempre fiz. E os caras são simplórios. Eles não conseguem ver além. Não, o cara não tá atacando o Xbox. Ele tá desmentindo os mentirosos. Ele tá reagindo a mentirosos. Eles não conseguem ver além do que tá ali, né? Eles são simplórios. Eles veem, o cara lá tá defendendo o Xbox e o Mito Create está atacando o cara. Não, mas o cara lá tá defendendo o Xbox. Eu tenho o Xbox. Gente, vamos criar vergonha na cara. Vão comprar todos os videogames, cara. Esse papinho não condiz. Eu dou risada porque eu sei que não tem nada a ver. A galera que me segue aqui não tem nada a ver. Sabe? Aí a galera me defende aqui, daí ficam putinhos, aí chama a galera de babão, não sei o que. Não, cara. Quem me conhece aqui de verdade vai ficar aqui e nunca mais vai sair. Agora, se tu for um quarentão que vai vir aqui ficar escondidinho, pra um dia sair do grupo do nada e não falar nada porque eu falei mal do youtuberzinho querido dele que defende o consolinho dele. Meu, vai tomar no cu, velho. Sinceramente. Tá, então tá aqui, a fila tá certa, né? Da administração agora, sendo que a história literalmente ignorou isso aí, Brian. Isso aí. O maior problema desse arco final parece ser que tudo tá sendo colocado de última hora. Eu sinto que essas coisas deveriam ter sido trabalhadas antes, pra aqui finalmente ter um impacto que elas Casado, Bruninho do Zap. Esse ponto em específico não acaba atrapalhando muito a história. É só um questionamento que eu faço porque, bem, eu trabalho com narrativa. Então a forma que a tensão é distribuída e como os diálogos são formados nesse ponto acabam me fazendo pensar no seguinte: ok, pra que esse gasto de tinta? Não tinha outra coisa melhor pra se colocar no lugar? Tipo, trabalhar a mesma situação, mas dando atenção pra outros personagens que mereciam mais? Uma história é um grande malabarismo de vários elementos. E como esse tipo de problema é repetido durante várias vezes no arco, em várias categorias, em vários momentos, de várias formas diferentes, parece que o autor não conseguiu administrar isso muito bem, como se ele não tivesse tido a oportunidade, a confiança ou a vontade de fazer algumas histórias que adentrassem se pudessem transmitir pra gente porque eles são importantes, o sentimento e tudo mais. Óbvio que é fácil falar isso da minha cadeira gamer, mas aqui a gente tá tentando... O Brombat não sei, foi algum desses motivos aí, cara. O cara simplesmente sumiu. O Brombat era um cara que ele vivia fazendo zoeira no grupo lá, aí todo mundo comia o rabo dele e não gostava. Sabe? Cara fraco, mano. Cara fraquinho. Por isso que sumiu. Claro que vai, ô Luiz Otávio. Claro que vai. Esses caras que saem aqui do canal e viram inimiguinho do canal são fracotes. O cara excluiu excluiu todo mundo da Steam. Que tem a ver a galera aí, cara? Ele tinha virado amigo de várias pessoas aí na Steam. Eu, o Anderson, o Vitor e mais um monte de cara ali. O cara foi lá e excluiu todo mundo, bloqueou todo mundo, cara. Que tem a ver, mano? Sabe?
fraqueza é essa? Pra que esse tipo de coisa? E aí o Nestor, cara, eu sinceramente, mano, eu sinceramente eu não entendo, sabe? O Nestor, ele tinha saído, né, do canal, tinha brigado lá, eu bani, aí voltou e pediu desculpa, disse que dessa vez ia ser diferente, que ele ia ficar por aqui, e agora o Nestor mal aparece. Então, eu não entendo. O João é a mesma coisa, cara. Por que o João voltou pro grupo lá? Me explica. Por que o João e o Nestor voltaram pra lá? Se eles não participam nunca. Eu não sei, cara. Eu não sei o que passa na cabeça da galera. Eu realmente não sei, mano. Ele mesmo em vários outros momentos da obra. Então sabemos que ele consegue fazer mais. Por isso fica essa sensação de, poxa, tá estranho. Enfim, pelo menos passa logo, é rápido. Aproveitei pra falar isso aqui mais pra fazer uma reflexão. Mas percebeu que é o mesmo problema se repetindo várias e várias vezes durante a história, né? Daí voltamos pro All for One versus geral. Ele solta algumas explosões, os alunos da escola número 2 solam todos os vilões menores e marcam muito mais do que qualquer outro herói veterano, o de sempre. Tirando essas minhas birras, os momentos são bem legais mesmo, com os personagens mostrando que aprenderam. O Hulk sendo um cara super inteligente, estratégico, malandro, as coisas saindo de controle, várias linhas de acontecimentos se conectando e, claro, artes fodas. Tudo aqui, sinceramente, é bem legal. Onde vemos a famosa cena do dedo, que acabou ocultando esse quadro incrível do Tokoyami em choque. Aqui é muito fácil de ler, tudo vai fluindo e vamos tendo aquela pancadaria de qualidade. Pra quem tá lendo relaxado só pra se divertir, cara, isso aqui vai compensar muito. Top, só que novamente cara, existe legal. um grande calcanhar de Aquiles nessa história toda, que é o All for One. Além de tudo que já falamos, é frustrante que o All for One não consegue fazer nada basicamente contra um monte de pivete, só fica falando e falando. Mas é a vida. Pelo menos o Hulk é derrotado mais pra frente. No meio de toda essa treta, temos um elemento bem interessante que acho que passou despercebido pela maioria das pessoas. Vários vilões ou antagonistas vão traindo o All for One. A Lady Nagant, Machina, os mutantes revoltados, a Toga desiste de lutar mais pra frente porque ela foi tocada pelo Uraraka e até as próprias individualidades que ele roubou se revoltam. Já do outro lado, todos se juntam pra fazer o que é, ô Anderson? Pior que eu já falei pra esses caras, que eu não tenho tempo pra ficar correndo atrás, ainda mais agora, cara. Ainda mais agora, que cheio de problema, tendo que aguentar a dor pra poder fazer as coisas e não tem tempo, cara. Poderia dar certo. Não importando os riscos ou não quer aparecer no grupo, não aparece. É um contraste interessante, que passa bem na moral da obra, por assim dizer. Como as boas ações que fazemos durante a vida. Pior que não é nem no grupo, né? É aqui, os caras não vêm mais na live. O João, o Nestor... Eu não sei por que voltaram, cara. Coisas negativas também trazem consequências ruins no futuro, por mais que pareçam vantajosas. Brian. O legal é que brinca exatamente com o nome dos poderes. O All for One, todos por um, acaba ficando sozinho, exatamente por ter usado todos como sacrifícios. Enquanto o One for All, um por todos, acaba sendo ajudado por todo mundo, por ter se sacrificado por todos eles. Eu acredito que esse paralelo seja intencional do autor, e mesmo se não for, não deixa de ser bacana, e acaba mostrando os temas importantes da obra e dos personagens. Termos esses elementos na obra ajuda muito a ela ter mais profundidade, camadas por debaixo do que é apresentado explicitamente, algo que muito shonen não tem hoje em dia. Pelo menos Boku no Hero conseguiu apresentar isso em alguns momentos. Depois que o foco sai do All for One, começa a batalha de Endeavor versus Dabi. E olha, foi uma sequência muito boa visualmente, hein? O Irida carregando Todoroki, superando todos os seus limites, é muito plus ultra. A ponto de criarem uma carcaça de avião de gelo pra aproveitarem o impulso do motor e da corrida do Irida, quebrando a barreira do som e se despedaçando totalmente no processo. Sério, foi um momento que eu achei muito legal e muito animador de ler, porque envolvia personagens que foram desenvolvidos e um drama que foi mostrado e trabalhado. Percebe como é uma bola de neve positiva? Tudo isso eu também, tio, nem vejo mais. História. Obviamente com alguns momentos mais intensos durante o processo. Esse tipo de momento é a recompensa emocional e narrativa que o leitor tem depois de acompanhar a história inteira. Aí você pega isso, deixa bem exagerado, bem dramático, e a pessoa vai se sentir bem em ter acompanhado a jornada até aqui. Algo do tipo, finalmente é isso aí, vai lá, porra! Durante a luta, o Dabi desperta sua individualidade adormecida, o gelo, e Endeavor dá mais um passo na percepção dele de como fez besteira na vida, de como sacrificou toda a sua família em troca de sua ambição. No fim, eles conseguem impedir que o Dabi exploda, mas pra isso todos os membros da família precisam aparecer, soltar aquela emoção, fazer aquela terapia em família basicamente. Dividindo o peso, a culpa e a tristeza, e também ficando lá pra acompanhar o filho abandonado em seus últimos momentos. Eles não conseguem salvar a vida dele, o que faz muito sentido, mas não é só no elemento físico. Na parte metafórica, eles também não conseguem o salvar, e ele fica resmungando todo o seu ódio. O herói não pode fazer nada, além de escutar o filho e se desculpar a toda a família. Deve ser uma das tragédias mais relevantes de Boku no Hero. O personagem teve o que ele queria de certa forma, mas ele já tava muito doido pra perceber isso, e mesmo que estivesse o rancor dele era tão grande que ele não ia conseguir administrar essa sensação. Eu não sei se o Endeavor também vai morrer. Acho que tem espaço pra tudo aqui, mas seria muito bom se ele ficasse com consequências permanentes em seus poderes, sem os conseguir usar direito e abandonando a vida de herói, já que ele tá sem um braço e uma perna, inclusive. Pra mim, o drama da família Todoroki foi um dos pontos altos de todo o arco final. Nunca vi isso. Da história, minha leitura tava voando, tava consumindo sem parar, até que chegamos em Uraraka versus Toga. E a frase, eu sou fofa, a mais fofa de todo mundo. Isso deu uma polêmica, é difícil de analisar, porque teve vários momentos de construção no passado, então teríamos que levar tudo isso em consideração, e eu não reli os arcos antigos, por isso não quero ser injusto aqui. Mas pra mim, todo mundo ignorou algo essencial desse momento, e de outros no futuro também, que é, pra vencer a luta, a única opção era o herói salvar aquele vilão. Não no sentido de perdoar e deixar ele viver bem, mas de salvar a alma dele, vamos dizer assim. Recuperar o único resquício de humanidade, penetrar além de todos os traumas. Foi claramente isso que o Correio quis fazer aqui. Toga se sentiu excluída, a vida toda. Ela tinha instintos diferentes dos demais. Seu amor se convertia em sangue, e sua vida foi uma tragédia. Ela nunca teve espaço pra ser quem é, pra ser entendida e aceita. Então
Então, quando encontrou pessoas que faziam isso, os vilões, ela se tornou parte deles. E da forma que tudo tava indo, não tinha caminho pra vitória. Foi a gradativa queda do espírito da Toga, através da conversa com a Uraraka, que fez a intenção vingativa dela se desfazer. Isso também é acompanhado de uns karatês aéreos com facas e cordas, tudo girando, bem bacana. É uma luta bem criativa, já que a Toga roubou o poder do Twice. E ele foi fazendo clone das pessoas, uma loucura, cara, é bem legal. Talvez tenha sido uma das lutas mais diferentes da história. Apesar de eu entender as críticas que as pessoas têm pra esse momento, e de fato eu concordo que talvez tenha faltado alguma coisa ali pra deixar menos caricato, acho que muitos acabam esquecendo qual é a base principal de Boku no Hero, que é exatamente o herói que salva não pela força, mas pelo exemplo. Seja se arriscando, indo além ou salvando a alma de alguém. Se você perceber, esse arco final todo trabalha muito a questão de crianças, e como elas se tornam adultos atormentados. Vemos muitas vezes a imagem deles como crianças em contraste aos heróis como crianças, demonstrando os diferentes caminhos que qualquer um poderia ter tomado. A gente vê o Dabi, seu pai, o sequestro, Toga, sua infância e a família, Spinner a questão de ser um jovem normal, o nascimento do All for One e do One for All e suas respectivas infâncias, e no finalzinho do arco, a verdade sobre a vida e infância do Shigaraki. É tenso que na maioria das vezes o que importa mais é como tá sendo feito, e aparentemente essa parte aqui, pelo menos pra mim, não fez todo o jus que deveria pra um momento desse tipo. Só que vendo algumas críticas na internet em relação ao intuito das personagens, eu fico meio confuso. Então parece que as críticas desse ponto em específico em relação aos temas da história parecem um pouco deslocadas. Pra mim tá bem claro que o problema não são os temas ou os dramas em si que estão ruins, nossa, só que sim como eles foram entregues. Parece que as coisas só foram deixadas de lado. Tinha tanto potencial pra deixar essa guerra final pelo menos a arte. Fato, mas aqui fica aquele negócio, tá? Dá pra entender, mas parece que tá meio vazio aqui, falta um pedaço ali. Só que isso não necessariamente vai destruir a história. Pra alguns vai, mas pra outros nem tanto. A identificação com os temas, personagens, dramas, momentos, tudo isso ajuda você a sentir aquela cena de uma forma mais interessante do que outras pessoas que não se identificam. Talvez o próprio proveito das cenas de ação ou da arte. Tem muita coisa envolvida pra gente gostar ou não de algo. Só que acho que todos conseguem entender que parece realmente que o Correio não conseguiu administrar isso da forma que ele mesmo gostaria. Mas pras garotas que assistem, o que vocês acharam dos diálogos e do drama da Uraraka e da Toga? Como eu sou homem, apesar de compreender logicamente o que elas estavam falando ali, não foi algo que me tocou em especial. Depois dessa luta temos o All Might de armadura. E olha, tematicamente e visualmente eu realmente gostei. O fato da armadura usar as habilidades dos alunos, sendo meio que o adulto que aprendeu com a nova geração, é bem legal. Representando como ele agora não luta sozinho. Ele tem todos ao seu redor o ajudando. All Might de armadura. Ele carregava todo o peso do mundo nas costas. É quase que uma preparação para o próximo símbolo da paz vai ser composto por várias novas esperanças, e não apenas por um único herói. E a atitude do All Might ali reforça o ponto sobre heroísmo, que não é sobre força, é sobre cumprir os ideais e fazer o sacrifício. Só que o tipo de coisa que o autor tem que tomar cuidado pra não acabar desvalorizando momentos passados. Porque quando temos ele passando a chama pro Midoriya, é um momento muito importante. E é uma preocupação você acabar tirando peso do passado por causa desse momento. É por isso que as pessoas falam tanto de consequência nesse arco final. Se você realmente vai além dos seus limites, você vai se sacrificar, o que vai acontecer? A gente realmente precisa sentir o preço que foi pago pra isso. Não só o preço em dinheiro dentro da obra pra fazer de fato essa armadura, com as maiores mentes da engenharia, com o financiamento do governo japonês, que realmente é uma coisa única. Mas sim o preço pro personagem. Eu realmente não reclamo do All Might lutar na história de novo usando essa armadura. Porque o que faz o herói não é a força, e sim a moral. Mas se isso não resultar em nenhum tipo de consequência, fica chato. E aqui eu não tô falando dele necessariamente morrer. Ele só pode realmente perder todos os resquícios de poder dele, ficar numa cadeira de rodas, finalmente acabar a carreira dele de fato. Mas eu admito que ia gostar muito se todas as consequências acumuladas desse tempo todo de história finalmente acabassem provocando a morte dele. Tipo, ele vê o Midoriya virando o maior herói de todos e agora poder descansar em paz. Isso mostra como a percepção de um momento da história tá conectado com várias coisas. Então pra mim até o momento, tá ok. Se o futuro da história acabar desvalorizando isso aqui, aí vai ser prejudicado. Mas até o momento eu curti. Até porque eu achei os momentos em si dessa luta bem bacanas. Tipo as estratégias usadas, se aproveitando do fato do All for One estar regredindo mentalmente, com ele completamente surtado por causa da condição bizarra que ele se encontra. E o All Might usar isso a seu favor, o atraindo pra armadilhas, pra o provocar, pra ganhar tempo. Ver o All Might coringado, totalmente eufórico, com o Sten aparecendo pra ajudar, tendo até essa cena aqui de você ainda não está morto. Cara, pra mim foi muito divertido pelos motivos que acabamos de comentar. Tivemos recompensas momentâneas legais, o ritmo foi gostoso de ler, a arte estava muito boa, tivemos mais drama pro All Might, vimos seus sentimentos, determinação, sacrifícios, consequências, todo mundo assistindo o símbolo da paz ser possivelmente destruído, mas mesmo assim se levantando de alguma forma. A armadura é legal? É, mas pra mim o que acabou realmente importando não foi ela. Foi simplesmente o All Might fazer tudo isso sem poderes, sem armadura, com o corpo absurdamente ferido. E mesmo tudo estando contra ele, ele não abandonou o sonho, ser o símbolo da paz. E por isso ele se recusa a desistir, estando disposto a se explodir pra deter o All for One. E aqui a gente sabia que não ia acontecer, né? Quando você pega a métrica de como os capítulos funcionam, também como essa grande luta vai funcionar em relação aos microcombates dentro dela. Essa semana vai sair o Grande morrer de verdade, igual o Correio já fez algumas vezes. Vai sair. Só que aqui, isoladamente, é uma sequência enorme de tentativa e falha. Terça-feira começa a sair já. De pequenas vitórias seguidas de consequências que atrapalham os protagonistas. Várias lutas desse arco final foram competentes nesse quesito, mas o problema começou talvez até segunda, porque eu tenho um filme pra ver. Se você percebeu, eu falei muito do All Might. Se for só um filme que eu vou ver segunda-feira, eu consigo talvez lançar alguma coisa segunda. Enfrenta não engata como vilão. O All for One realmente acaba atrapalhando esse momento de ser tão marcante quanto poderia. Porque de um lado vemos vários elementos sendo contrastados com algo vazio. Ah, é foda. E lembra daquele vilão Kunieda que aparece do nada? Então, aparece de novo mostrando que era fodão e que derrotou geral, mas então é derrotado pelo garoto do laser e pela garota invisível. Tudo isso dura umas 4 páginas, e enfim. Percebe como isso é artificial? Muitas coisas no início desse arco, pré o Kurogiri ser solto, seguem... Nossa, alguém ser destruído pela mulher invisível, que ela só é invisível? Não são relevantes do ponto de vista emocional e acontecem lá por algum quesito da história. A partir daqui temos de volta o Bakugou na história. E olha, não dá pra reclamar do que acontece em si. É um show de intensidade de visuais marcantes. É um espetáculo e sinceramente não achei totalmente vazio, igual muita gente fala. Vários temas estavam convergindo ali, assim como alguns problemas, tipo o headshot sair de dentro dele e ainda poder ficar batendo papo. Se ele não morrer, vai ser um crime.
E já era pra ter morrido, pra ser sincero, não era pra ficar fazendo exposição pro leitor não. São momentos que incorporam o plus ultra da história, mas que acabam não conseguindo usar todo o seu potencial por causa do contexto. E falando em contexto, até vemos o passado do All For One finalmente, o que o deixa um pouco mais interessante, apesar de não suprir toda a necessidade que a obra tinha. Até que finalmente esse corpo do All For One é derrotado em uma sequência insana de combate, mas que obviamente o golpe do vilão final é canhão. Mano, o que tá acontecendo com a criatividade do Correio? Vi gente reclamando que o Bakugo fez foi inútil, porque o All For One desperta o do Shigaraki. Mas, poxa galera, foi dito inúmeras vezes na história que se eles se encontrassem venceriam a guerra. Então não foi inútil o que o Bakugou fez. Foi uma vitória decisiva ali. E o All For One dentro do Shigaraki também foi anunciado várias vezes. Vemos ele tendo várias crises de identidade durante os arcos até aqui. Por isso, dentro da trama, não vejo essa vitória como algo negativo. Mas narrativamente é o mesmo problema que repetimos o vídeo inteiro. Com tudo isso em mente, percebemos que o arco começou meio estranho, respirou na luta do Todoroki e do Dabi, e então caiu sinistramente, até o Kurogiri ser libertado. Então as coisas voltaram a melhorar apesar de terem seus problemas. Assim chegamos na reta final, Deku versus Shigaraki. Pra mim, essa luta, a partir do momento que eles saem da plataforma, foi uma das melhores da obra. Além de ter uma das sequências mais loucas de arte do mangá, é uma batalha super inteligente e criativa, com o Deku usando vários métodos interessantes pra lidar com o poder apelão do Shigaraki, indo além do conhecimento dos antecessores dele, usando as técnicas de forma que eles nunca teriam pensado. E finalmente entregando algum tipo de coreografia de luta contra o Shigaraki, usando o ambiente pra limitar a destruição que ele podia fazer. O Deku fica constantemente replanejando tudo que faz por causa da dificuldade de lutar contra o inimigo, que vai gerando cada vez mais falhas no seu plano. Durante a luta, o Shigaraki começa a absorver o One For All, e isso acaba destruindo a barreira que separava os dois indivíduos, gerando vários tipos de alucinações e interações malucas. E durante toda essa pancadaria, geral tá assistindo o Deku e ficando cada vez mais motivados a ajudar, mesmo os que são fracos ou os que já estão sem forças, o que vai ser algo relevante pra história, não só pra trama, mas também pra visão e mensagem geral de Boku no Hero. Acaba que a estratégia de quebrar a barreira do ego do Shigaraki usando One For All dá certo, permitindo o protagonista literalmente tocar na alma e nas memórias do vilão, para que finalmente possa tentar vencer de fato. Aqui é parecido com a Toga, a vitória física não era possível, o vilão tava em outro nível, é só a partir da compreensão da dor dele que o protagonista seria capaz de fazer algo, de encontrar a emoção que permitirá ao vilão fraquejar por um segundo. Então acho meio injusto quando ficam criticando o Deku ou o autor por irem nessa linha. Como falei antes, talvez a execução tenha pecado em alguns pontos, mas acho que tá fácil de entender o intuito aqui. Então critique a execução, mas criticar o tema já fica meio estranho. É aquele meme, fãs de mangás de heróis quando um herói tenta ser um herói e salvar o vilão. Lembrando que salvar não é perdoar, é fazer a pessoa ter um momento onde consiga sair da sua bolha de ódio, mesmo que por um segundo. E esse pequeno momento de humanidade que cede a vitória ao herói. É aqui que temos a revelação de que a individualidade do Shigaraki nunca foi dele. Ela foi implementada pelo All For One, que manipulou sua vida para que se tornasse a arma de destruição em massa perfeita. Esse passado é um momento cheio de emoções, e pra mim dá um motivo pro Shigaraki sempre ter sido meio estranho, meio que uma marionete. Sua tragédia antes né, sentido, mas foda, né, mano? Me agradado. Aqui finalmente eles eu fiquei muito triste porque eu tava gostando, mais do que poderíamos imaginar, e tivemos motivos pra compreender melhor as diversas características do personagem. Não que o passado dele apresentado a esse ponto não fosse sinistro, mas isso aqui deixa tudo mais completo. E enquanto o Deku interage com as memórias do Shigaraki, a gente tem outro ponto de polêmica, que é, quando ele sai de lá, Deku está sem braços. E eu já aviso, quem achou que isso seria permanente é muito inocente. Além de ser grave demais, a Eri estava tendo algumas participações em capítulos passados, e até em outros mais distantes. Lembra da motivação que o Deku estava dando pros outros, que a gente comentou mais cedo? Então, fazia parte desse núcleo. Ela é meio que um botão de remover consequências? Sim, infelizmente o autor acaba abusando dela, mas agora ele já usou essa cartada nos braços do Midoriya, então não pode usar mais. E espero que a personagem não vire uma desculpa pra resolver todos os problemas do futuro. E não tem como negar, isso aqui é um cliffhanger feito pra gerar discussão mesmo. E é muito fácil a gente falar, poderia ser melhor trabalhado. Isso não é uma crítica de verdade, isso serve pra tudo. Vemos vários autores que usam esse tipo de valor de choque durante as histórias. E quando é só valor de choque puro e simples, sem estar conectado a mais nada, tende a ser uma execução ruim. Mesmo que ela faça sentido e seja organizada narrativamente pra estar lá, fica uma sensação de trapaça, de que você foi enganado. E muitas pessoas se sentiram assim em Boku no Hero. Então parece que faltou pro autor trabalhar um pouco melhor isso. Talvez não deixar tão súbito a perda dos braços, e também não deixar tão rápida a recuperação deles. Talvez deixar o meio termo, os braços gradativamente se desgastando, não se deteriorando exatamente da forma que o Shigaraki faz normalmente, porque foi uma parada mental meio esquisita, que poderia ter deixado instável a forma que a Quirk funcionava. E quando a ajuda da Eri chegasse, funcionasse mais como uma estase temporal, impedindo o avanço do desgaste no braço dele, botando um limite de tempo pro Deku finalizar a situação, permitindo consequências futuras pro seu braço, e talvez brincando até com o poder de fato do One For All e do All For One que se conectaram ali, meio que manifestando uma vontade do herói. Ele não tem mais os poderes de fato, mas aquilo ali iriam acabar representando essa vontade do personagem de fazer a coisa certa. A última chama, igual All Might teve. Mas isso é um e se. Vamos falar aqui da obra. Se a gente parar pra analisar esses capítulos narrativamente, além do que falamos, podemos perceber que o drama não era no braço do Deku, e sim na perda do One For All. Os braços literalmente simbolizavam esse poder dele. Era como ele usava seus golpes, e era o que se machucava quando ele abusava do poder, quase como a sua identidade como herói. Ele perder os braços ali significa ele ter abandonado a individualidade que ele ganhou, já que ela foi absorvida pelo vilão. E ele recuperar os braços com a Eri não é só isso, é o fato de seus poderes não virem mais apenas do que ele tem dentro dele, e sim da ajuda e companheirismo de todos os outros que ele ajudou, protegeu e inspirou. É muita baboseira o cara perdeu os poderes, vai se fuder, por isso que todos no abrigo deram qualquer objeto que tinham pra ajudar. Não é mais eu estou aqui, e sim nós estamos aqui. É um paralelo com o próprio início da obra também. Tipo, no começo o cara não tinha poder nenhum e sonhava em ter poder. E aí ele consegue, no final ele perde de novo, mano. Não falta muito não. Vai resolver isso? Vai não tá é no finzinho já. Poderoso, e sim a alma heróica do primeiro capítulo. Que porcaria, cara. Muito forte e bem claro. Fico triste de o cara voltou a ser um porque, pelo menos, normal. Esse simbolismo foi mais forte do que os possíveis problemas de falta de impacto na hora que ele perdeu o braço. Principalmente pela parte do autor já ter preparado a Eri vários e vários capítulos antes e constantemente pra chegar nesse ponto. Se fosse só cara do nada, ele voltou a estaca mas zero, foi, mano. Pra mim passou. Só que como muitas pessoas estão frustradas com a obra e com motivo, eu acho que até as partes mais legais acabam ficando com um gosto meio ruim. Só que mesmo com todos os problemas, com a galera reclamando do braço, disso e aquilo, a gente teve um capítulo muito bacana. O capítulo onde um garoto com apenas uma fagulha do poder que restou, representando
pelo próprio heroísmo em si, vai pra cima do vilão, com todos confiando nele, com todo mundo torcendo por ele. O capítulo 422 provavelmente virgem ainda, né, Pedro? Encapsulando todo o simbolismo da obra, e que também mostra como isso foi uma montanha-russa enorme. Tivemos pontos altos e pontos baixos. E essa inconsistência acabou deixando muitas pessoas irritadas, inclusive eu. E é claro que o maldito All For One, usando todas as suas individualidades, faz o quê? Canhão de energia com tentáculos que balançam. Ai, meu Deus. E daí vamos pro capítulo 423, que é bem polêmico também, só que eu não vou falar nesse vídeo. Eu acho que o final mesmo de Boku no Hero vale a pena um vídeo separado. Mas eu já aviso pra vocês que eu achei ele decepcionante, muito pelos mesmos motivos que já comentamos. O cara ia falar do final aí, então, mano. Então fica a pergunta, foi um arco final perfeito? Claro que não, e longe disso. Ainda começou muito mal, o que fez as pessoas desistirem da história, basicamente. E eu entendo, de verdade, mas não consigo só ignorar e... Olha só, mano. Eu achei que o cara ia falar do final. Puta clickbait. Como a internet destruiu o final de Boku no Hero. O cara fez o vídeo inteiro pra dizer que vai falar do final no próximo. E abandonar os momentos marcantes que tivemos aqui, seja no emocional, mano, que paulada, hein? Claro, nem o José imaginava isso. Mas, cara, foi uma leitura ok. Foi o José que pediu. As parecem variar muito entre é incrível ou uma merda completa. Eu acho que o capítulo 423 atrapalhou muito a obra, sim. É um final bem decepcionante porque ele basicamente não tem peso. Isso não tem nada a ver do vilão ser salvo, morto, etc e tal. Eu tô falando de como isso foi feito. É uma pena que o autor esteja muito mal de saúde, que mangakas prefiram se sacrificar ao invés de parar. Eu acho que realmente precisava ter dado uma pausa, não só no início do arco, mas na metade, e agora no final também, pra deixar o autor se recuperar, se planejar e trabalhar melhor. E não é Shonen Jump que obriga eles a trabalhar assim. Eles que decidem trabalhar assim. Inclusive, eu já fiz um vídeo bem interessante entrevistando um mangaka japonês onde ele fala sobre isso. Vou deixar o link no card na descrição. Acaba que tem muita coisa subjetiva nesse arco e nesse vídeo também. Não deu pra fazer uma análise super complexa, então eu só falei mais a minha opinião e embasando ela de alguma forma. Seu proveito vai depender muito do quanto você se conecta com várias coisas. Cara, levou quase uma hora pra falar. Diversos elementos e assim por diante. Mas e aí, o arco final ainda manteve sua chama? Pra mim, sim, puramente pela parte dos protagonistas e seus dramas. Bem, era isso que eu falaria antes do capítulo 423. Eu acho que o 422 foi o brilho antes da chama se apagar. Mas a gente não sabe ainda. Faltam alguns outros capítulos pra finalizarem de fato a história. Vai ter mais alguma coisa. Eu posso estar sendo precipitado aqui, mas eu sinto que tinha tudo pra ter mais uns 2 ou 3 capítulos de combate pra finalizar a dinâmica do Deku. Ele disse que falta capítulo pra finalizar? Mas não acabou? Não entendi, cara. Não entendi. Muito provavelmente também já passou por essa mesma situação. Bom, um dia eu tava em casa sem nada bom pra fazer e inocentemente fui lá e pedi a recomendação de algo pra assistir pra um amigo, que me respondeu: pesquisa aí Boku no Pico, que é um anime muito pica. Pior que eu não sei do que se Daí trata. eu pensei, bom, se o outro Boku, não, eu sei, Edgar, no Hero é legalzinho, talvez esse outro também seja. Então eu fui lá e abri o vídeo. Óbvio, percebi que se tratava de um desenho inapropriado logo pela abertura, mas já que eu não tinha mais nada pra fazer, decidi assistir assim mesmo, porque vai, né, que era bom. E o começo, realmente, parecia que se tratava de um romance fofinho com umas cenas mais pesadas. Ok, com certeza, que foi Edgar. Estranho ver o carinha principal lá, tem grande chance, mais viu, Edgar? velho, ficar logo no começo já babando por uma aparente minazinha novinha, que ele viu pelos binóculos lá na praia, em cima das pedras. Mas só que daí eu lembrei que se tratava de coisa japonesa, né? Lá eles têm muito disso, de desenhar as mulheres pequenininhas pra ficarem fofinhas. Então eu continuei, pra ver onde isso ia dar. Na sequência, a história mostrava que aquela aparente menininha, na verdade, era a neta do dono do boteco que o protagonista frequentava, e que como estava lá de férias à toa e não tinha amigos, o velhinho sem noção decidiu pedir que o jovem a levasse pra tomar o sorvetinho. Sorvete é bom, né? No calor que tá fazendo então, a gente chupa que é uma delícia. Bom, mas agora se você já tem mais de 18 anos uma chupação nunca recebeu que é de uma um delícia. amigo a indicação dessa obra-prima da indústria japonesa e nunca passou pela experiência antropológica de assistir Boku no Pico sem saber do que se trata, como aconteceu comigo, eu recomendo que pause o vídeo agora mesmo e vá procurar esse anime. Mentira, mentira, não faz isso não, pelo amor de Deus. Porque as cenas que se passam depois são coisas que irão te traumatizar pelo resto da sua vida. A criança era realmente criança, e não era uma menina, mas sim um menino. E o que vem depois da cena do sorvete são coisas extremamente doentias, que fariam o FBI bater na porta dos seus criadores se essa porcaria tivesse sido feita em qualquer outro lugar que não o Japão. Meu Deus, graças a Deus tô cego. Pois é, pessoal, Boku no Pico não é um simples anime com conteúdo adulto, vamos dizer assim, mas sim uma obra doentia, com cenas absurdas entre esses dois carinhas aqui. Absurdas ao ponto de até mesmo os japoneses acharem errado, tá? Não é à toa que até o lançamento desse anime, eles nunca haviam produzido nenhuma animação desse tipo. Esse Boku aí foi o primeiro nesse estilo no mundo.
E até por ser o pioneiro, muitas pessoas se questionam até hoje qual teria sido o real objetivo dos criadores por trás da produção desse desenho. Pois, parando pra pensar, essa foi uma obra com uma Goku qualidade mamou no técnica pico, né? muito boa, portanto, composta por uma equipe de produção completa, com roteiristas, diretores, animadores e por aí vai, que com certeza avaliaram esse projeto antes e acharam que estaria ok em produzir. E não somente isso, Mas depois que eles até lançaram merda. mangás, onde as cenas mais ousadas, que na obra original apareciam pixelizadas, estavam Ah, Luiz, eu entendi. Foi tu que pediu. Foi o Luiz que pediu o vídeo, gente. Que ironia, não? Ah, foi o Luiz, galera. Que ironia, não? Ah, sempre fazendo cagada, hein, Luiz? Quando não caga na entrada, caga na saída, hein? Ó, esse cara, olha, isso é maravilhoso, cara. totalmente explícitas. Claro. Será mesmo? Claro, é um anime de quê? Travestis. Ai, meu Deus do céu. Será que não vai ter um dia, cara, que eu não vou precisar usar isso aqui, cara? Será que vai ter um dia? Tá vendo, Luiz Otávio? Isso que dá. Por causa desses travecos aí, você tá nessa situação. Bah, olha, não vai ter um santo dia que eu não vou ter que usar esse vídeo, esse áudio, cara. Porque a Barbaridade. intenção era incentivar as pessoas a cometer um crime? Bah. Bom, Inacreditável. um tema polêmico que gera muitas Foi o Luiz respostas que pediu. controversas sobre o objetivo da ficção e até onde vai o limite esse da tem liberdade outro de por dentro. expressão, que não é o objetivo desse vídeo. Pois o aqui. cara zoou, Porém, o cara é mal, importante daí. frisar que as pessoas tendem a falar muitas coisas erradas sobre o processo de produção e Ai, a intenção por socorro. trás dessa obra. Esse anime não foi feito por um estúdio de animação tradicional. Ele não foi lançado como um anime comum. Não Ué? existiu um DVD ou um lançamento no mercado audiovisual mesmo Como é que dessa lançou? versão que traumatizou a gente. Essa obra é um conteúdo adulto, criado por uma empresa japonesa do ramo de filmes Salve, para madame. maiores de 18 anos. Só que, obviamente, voltada para um público muito específico. Um público que já estava acostumado a ver esse tipo de história, mas só que em revistas de quadrinhos. Pra você ter uma ideia de como o público que curtiu esse anime é muito específico, os DVDs com a obra original não foram aceitas por nenhuma loja que vendia filmes adultos lá no Japão. Mas se nunca houve um lançamento de fato, como será que esse desenho ganhou tanta popularidade, ao ponto de chegar em todas as partes do globo? E é justamente isso que nós iremos desvendar aqui nesse vídeo. Hoje eu irei contar pra vocês a verdadeira história por trás desse anime polêmico, e obviamente desmentir e também desmistificar muitas desinformações que as pessoas falam sobre ele. Ah, e claro, vamos mostrar também quem são as pessoas perturbadas que os criaram. Você sabia que um dos nomes responsáveis por Dinossauro Rei foi o diretor dessa obra-prima? Que o roteiro foi escrito pela mesma pessoa que fez o anime de Fullmetal Alchemist? Não acredito, cara. Tá de zoeira com a minha cara. Não acredito, velho. O Luiz fez Fullmetal. Não é possível, cara. Não. Ah, isso aí é uma paulada, um dos cara. produtores principais também esteve envolvido com o Não, Evangelho. impossível. Pois é, mentes doentias podem estar em todos os lugares. Meu Deus, quem sabe até mesmo cara. gravando ou então assistindo esse vídeo aqui. Caramba, Bom, pessoal, pra quem nunca teve coragem de cara. assistir essa obra, ou então está conhecendo através desse vídeo aqui, Boku no Pico é um desenho com conteúdo adulto que narra a história de um jovem chamado Tamotsu, que acaba se envolvendo com um menino de 12 anos chamado Pico, que a princípio ele pensava se tratar de uma menina. Essa é uma obra que faz parte de uma trilogia, que ainda inclui um episódio chamado Pico e Chico, e um outro chamado Pico, Coco e Chico, que incluem novos personagens crianças. Pico e Chico. E além das animações, como a gente já comentou, Daqui a pouco é Pico, Chico e Luiz, né, cara? existe um mangá com conteúdo mais explícito. Mas de onde será que Pico saiu e a Chico. ideia pra criar uma obra desse tipo? E isso saiu da mente doentia de um cara chamado Toshin, um homem que iniciou sua carreira nos bastidores da televisão japonesa nos anos 90, onde ele chegou a dirigir Pico e um programa Chico. de variedades bem popular por lá, chamado Tamori Club, mas que decidiu mudar de área para se aventurar no ramo de conteúdo adulto, fundando uma produtora de vídeos para maiores de 18 anos chamada
chamada Natural High em 1999. Que não produzia nada doentio no nível desse anime que nós estamos falando, pelo menos não a princípio, mas sim filmes de tararã tradicionais, com homens e mulheres adultos, para ser lançados em DVD ou então alugados em pay-per-view. A produtora desse cara começou a ficar bem popular lá no Japão e também no restante do mundo devido a alguns filmes diferentes que eles começaram a produzir. Uns onde mulheres eram perseguidas por homens em trens e outros que incluíam cenas de comédia antes das partes principais, para deixar os filmes mais humorísticos. Enfim, e sempre procurando por novidades, o tal do Toshin, um dia navegando pela internet, se deparou com uma ilustração que lhe chamou muita atenção. Ilustração essa que a princípio ele pensou se tratar de uma garota, já que o seu rosto e corpo tinham traços bem femininos, mas só que ao olhar mais pra baixo, ele notou que havia uma coisinha a mais por ali. E ele ficou tão encantado por esse tipo de conteúdo que decidiu ir atrás do seu criador. E é aí que vai entrar o nome do Saigado, ou então da Saigado, já que a sua verdadeira identidade ainda é desconhecida. Saigado é um artista que fazia fanarts para um grupo virtual chamado Shotanize, que reunia diversos fãs de conteúdo Shotacon na internet. Shotacon, por sua vez, é um gênero de mangás japoneses que representam adultos fictícios, homens ou mulheres, que se envolvem com personagens masculinos na faixa da puberdade ou pré-puberdade, que vale frisar, é um nicho muito pequeno mesmo, é algo restrito para um público minoritário, não é a realidade das publicações de quadrinhos lá no Japão. Enfim, e a intenção do dono dessa produtora, do Toshin, era produzir um anime com as ilustrações desse artista. Tá bloqueado, William. Para assim fazer o anime Shotacon do mundo. Só que o problema é que nem ele e nem o Saigado tinham experiência nesse ramo. E é aí que vai entrar mais um nome nessa história. Salve, Carlota! O animador Kaneko Seiji, que é mais conhecido pelo pseudônimo Golden Boy. Mas os nomes é tudo sugestivo. Conhecido na área da animação devido ao seu excelente trabalho com a trilha sonora de Evangelion. Bom, fã assumido desse gênero de mangá, do Shotacon, foi ele que principalmente ajudou o Toshin e o Saigado a montarem uma equipe para produzir esse desenho. O diretor que eles contrataram foi o Katsuyoshi Yatabe, outro grande nome da animação japonesa e que anteriormente já havia feito um anime que ficou muito popular aqui, o Dinossauro Rei. Já o roteiro ficou sob a responsabilidade do Katsuhiko Takayama, o mesmo que escreveu o Fullmetal Alchemist de 2003. A intenção era montar uma equipe de peso para produzir uma obra de qualidade, até porque eles não tinham nenhuma experiência nesse ramo de desenhos adultos, e eles precisavam chamar a atenção dos fãs de alguma forma, né? E assim, em 2006, ficou pronto o primeiro capítulo, o batizado Boku no Pico, que traduzindo fica como Pico. Que é claro, eles queriam colocar pra vender nas lojas, né? Até porque eles estavam achando que tinha potencial. Mas só que não. Nenhuma loja de varejo especializada nesse tipo de DVDs aceitou colocar nas prateleiras uma animação tão controversa. E desesperados, os criadores decidiram iniciar uma campanha na internet para que os fãs de Shotacon apoiassem esse projeto. Eles criaram uma espécie de podcast para falar sobre a obra e passaram a divulgá-lo em diversos fóruns online. Já o desenho em si, eles decidiram vender através de um site. E não é que deu certo, foi pelo boca a boca que o projeto ganhou popularidade. Talvez mais desagradando pessoas do que recebendo apoio, mas de qualquer forma, eles encontraram o seu público-alvo. Não é à toa que no ano seguinte eles lançaram uma continuação, o Pico e Chico, que incluía um novo garotinho, e um terceiro e último capítulo chamado Pico, Coco e Chico, lançado em 2008, onde os produtores deram ouvidos ao seu público, que estava reclamando que eles só colocavam meninos com aparências masculinas nos desenhos. No caso, o novo garoto, o Coco, se parecia e se vestia mais como uma menina. Mas o que é isso, Obviamente, Luiz? devido ao sucesso, eles conseguiram sim, posteriormente lançar o capítulo original em DVD, mas só que numa versão editada, onde todas as cenas explícitas foram excluídas. E foi aí que eles puderam trabalhar em cima dele, lançando trilha sonora, brinquedos e outras linhas de produtos. Que doentes mentais, como curiosidade, o nome Pico não tem nada a ver com o que ele soa aqui pra gente. Segundo algumas entrevistas do Toshin, a intenção inicial era que o protagonista iria se chamar Bao, uma derivação de Bao Pi, que significa prepúcio em chinês. Porém, como já existia um outro personagem famoso com esse nome, eles foram lá e colocaram Pico, que é apenas uma derivação do nome Rico, um nome comum japonês. É igualzinho. Então ele é? É.
Bom, e se de alguma forma esse vídeo chegou até alguém que tenha gostado desse desenho? Ô, Brian, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Não respondam. É um anime de travestis. Quem é que pediu o vídeo? Tu tem uma chance só, Brian. Uma só de acertar. É um anime de travestis. Quem pediu o vídeo? Vai lá, Brian. Uma chance. Quem é que pediu? Errou, mas é brabo. É brabo, mas é queijo, disse uma velha comendo sabão. Puta merda. Que Brian... Como ele conseguiu errar essa, cara? Mas é muito do bem tongo. Vai lá, mais uma dica então, ó. Tá vendo, Luiz Otávio? Isso que dá. Por causa desses travecos aí, você tá nessa situação. Como, cara? Como ele errou essa, mano? Pergunta mais fácil da vida. E o cara errou. Mas tá bom. Olha, ele ainda quer saber se é o Luiz. Esquece, Brian. Deixa quieto. É muita esmurrada na cabeça com o Mortal Kombat ano seguido e deu nisso aí. Esquece.